Saline Rocha, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês do que aconteceu comigo recentemente. Dia 29 de dezembro, eu fui diagnosticada com paralisia facial, tá? Ou a mais conhecida aí como paralisia de Bell. Traz esse nome aí devido ao médico que descobriu, Charles Bell. O que é a paralisia de Bell? Bom, consiste aí no enfraquecimento ou a paralisação do músculo facial. Nós temos em cada um dos lados do rosto um nervo facial, né, que ele é responsável então por toda a movimentação da nossa face. E então esse nervo ele pode inflamar. Isso aí falava-se devido a várias causas, né? É muito conhecido aí também o vírus da herpes, que provoca isso, mas hoje, né, essa teoria não funciona mais, né? Hoje isso pode acontecer aí até mesmo sem nenhuma causa, tá? O que foi o meu caso. Então esse nervo facial ele sofre uma inflamação, ele incha e comprime dentro de um estreito canal ósseo que fica atrás da orelha. Isso impede então a transmissão dos impulsos nervosos para o músculo facial, né, que é responsável aí então por toda a mímica facial. O lado que esse nervo ele inflama fica completamente paralisado. O meu, no caso, foi o lado esquerdo. Como então eu descobri? Bom, em uma terça-feira eu senti uma dor na garganta, mas era uma dor assim que não era sinal de uma garganta inflamada, tá? Eu não estava apresentando nenhum sintoma gripal e depois essa dor ela se direcionou aqui para atrás do meu ouvido aqui. Aí eu tomei um cetoprofeno à noite e no outro dia aparentemente estava tranquilo. Mas eu comecei a sentir uma dor na nuca, verifiquei a pressão, estava tudo ok. E quando foi então na quinta-feira pela manhã, eu percebi, no momento de escovar os dentes, eu percebi que a minha boca ela estava meio estranha. Então achei que era devido ao uso do elástico, né, que eu faço tratamento ortodôntico, então achei que era normal. Segui para o trabalho e no caminho eu percebi que o meu olho, quando eu piscava, ele estava um pouco estranho. Eu tentei olhar pelo celular, mas não foi possível ver assim nitidamente. Chegando então no trabalho aí que eu percebi que realmente estava acontecendo algo estranho. Então eu procurei o médico e de primeira a doutora já falou assim, olha, isso é uma paralisia facial periférica, eu vou te passar um medicamento na veia, então ela me passou Decadron e um corticoide, tá? O prednisona 20 mg por 5 dias. Segui certinho com a medicação e foi um momento assim muito difícil porque foi no finalzinho de ano, então assim, tudo estava já fechando, né, todo mundo naquele clima de festa, que eu esperei uma semana porque não foi possível eu agendar um neurologista antes, né? Então com uma semana eu consegui agendar um neurologista e lá ele me disse, olha Saline, você pode ficar tranquila porque é uma paralisia de Bell, tá? Eu perguntei para ele se, né, era necessário uma tomografia, algo do tipo. Ele falou assim, não vai ser necessário, tá? Porque o seu caso é um caso simples e só vai exigir, então, de você paciência para recuperação. E aí, então, ele fez um controle aí na minha medicação, né? Eu já tinha tomado 5 dias, e aí ele me acrescentou mais 5 dias eu tomando apenas uma vez ao dia, tá? Prednisona de 20 miligramas. E depois mais 5 dias, 10 miligramas. Né? Então foi o total 15 dias sob medicação. No primeiro dia, a minha boca ela só ficou um pouco paralisada, mas após 3 dias ela travou totalmente. E aí eu fiquei meio preocupada, então eu fui pra internet, pesquisei alguma coisa e eu vi um caso de uma menina que também aconteceu dessa mesma forma. Como que a paralisia afeta a nossa vida? Bom, além da estética, acontece assim uma alteração muito profunda. A audição ela é afetada, tá? O lado onde o nervo sofreu a inflamação, a audição fica muito sensível, então assim, eu ouvia muito alto. O paladar também afeta bastante, tá? Então eu ficava assim, a metade da língua
bem estranho, assim, o sabor do alimento. O olho fica seco, tá, gente? Porque o canal, assim, da lágrima, ele meio que dá uma secada. E aí, tem alguns cuidados também, tá? Que a gente precisa ter com o nosso olho, tá? A saliva também afeta bastante. Até a minha garganta, que eu gosto de cantar, afetou também, sabe? Eu tive bastante dificuldade para atingir algumas notas um pouco mais altas. Então, assim, a sobrancelha, o olho, né, dificulta, ainda não está 100%, tá? Acredito que esteja aí 97%, graças a Deus, mas tudo vai voltando ao normal, tá? Hoje tem 1 mês e 8 dias que isso me aconteceu e, assim, eu vi uma recuperação muito rápida, graças a Deus. Eu já quero agradecer aí as orações de todos vocês, né, que oraram por mim e graças a Deus deu tudo certo. Eu não conseguia olhar assim para claridade, tá? Quando eu ia ao sol, eu via embaçado, tá, gente? A gente não consegue enxergar muito bem. Aí eu sentia assim o olho ardendo bastante. E, gente, é muito importante fazer o uso do colírio, tá? Então eu estava usando o Lacribel, tá? Um colírio que ele ajuda aí a lubrificar, a não deixar o olho seco, tá? Também o uso do tampão. Eu dormia com tampão, tá? Porque o olho não fecha, então pode prejudicar a nossa córnea. Então eles me aconselharam a fazer a fisioterapia, tá? E em casa fazer exercícios. O fisioterapeuta, ele indicou para mim passar o gelo, então eu pegava uma pedrinha de gelo, passava e tentava sorrir. Passava e tentava sorrir. Na sobrancelha, na testa, a mesma coisa. Eu passava e tentava levantar a sobrancelha. Então, um dos exercícios que eu fazia era esse. Eu levantava a sobrancelha e o lado não ergue, tá, gente? Não levanta. Mas você tem que imaginar que está levantando. Então, levantava a sobrancelha e aí o lado que não erguia, a gente tinha que ajudar, tá? Com o sorriso a mesma coisa, um lado ficava travado, então tinha que tá puxando. Aqui também, né, ó, fazer as caretas, tá, ó, né, são várias caras e bocas que a gente precisa fazer. Também na parte da boca, tem que tentar fazer bico, tem que tentar movimentar tudo, tá? Aí a parte que era muito difícil também era do olho, tá? Então eu tentava fechar o olho e aí o olho não fechava, aí a gente tinha que ajudar com a mão. E aí eu fazia assim aqueles assim para dar uma estimulada, passava o dedo assim um pouquinho de tensão, tá? Um pouquinho forte, não para machucar a pele, tá, gente? Mas fazia assim. E aos poucos foi dando certo. Então eu fiquei 12 dias com o rosto assim. Eu fazia, mas eu não conseguia ver nenhuma reação. E após 12 dias, então, eu percebi que essa região aqui do olho, quando eu fazia assim, eu já estava movimentando. E no outro dia só foi progredindo, tá? O sorriso já começando a movimentar mais. E graças a Deus, com 30 dias eu já estava assim, eu posso dizer que eu estava 95%. Eu também sentia, gente, o meu rosto muito pesado. Era uma sensação horrível. Para comer também, tá? A gente tinha muita dificuldade para comer porque um lado da boca ele não fechava. Muitas pessoas, né, falavam, talvez é estresse, talvez você não sofreu um choque térmico. Não, gente, não aconteceu nada disso, não foi herpes, não foi choque térmico, não foi estresse, tá? Simplesmente o nervo inflamou. No primeiro momento, eu confesso que foi um momento de choque. Eu pensei que seria um AVC. Estamos aqui suscetível e vulnerável a tudo. E uma coisa que a gente precisa entender é que o Senhor, ele permanece no controle. Embora a gente queira dar uma resposta, eu vi muitas pessoas tentando solucionar o problema, mas nem sempre a gente tem resposta para tudo. Então, assim, a gratidão precisa estar em nosso coração todo o tempo. A gente precisa fazer dela um hábito para quando surgir esses momentos difíceis, a gente não ficar assim desesperado. Então, se você está passando por esse momento, tenha paciência, faça os exercícios certinho, tome a medicação certinha, tá? Cuide do olho, tá bom? Use colírios e tampões e, acima de tudo, mantenha a fé em Deus, tá? Sempre pensando
que o Senhor permanece no controle, independente do que está acontecendo ou do que vai acontecer, porque isso ajuda a amenizar aquela ansiedade que vai surgindo, que vai brotando, e aí a recuperação, eu acredito que se torna bem mais tranquila e mais rápida, é claro. Tem uma canção, gente, que eu amo, eu comecei a ouvir e eu fui ministrada muito por ela, que fala assim: se não chover, amanhecer, se eu não andar, ou enxergar, se eu tiver ou se faltar, ainda quero ouvi-lo alto e em bom som, ardendo dentro do meu coração. Se eu não ganhar, se eu não chegar onde sonhei, que ainda dentro do meu peito se acha o Senhor, a minha vida será bela estando em guerra, se eu abandonar o mundo tendo você nela. Paralisia facial afetou o meu exterior, mas não pôde afetar de forma assim devastadora, digamos assim, o meu interior. Então, o que acontecer se você tiver o Senhor habitando dentro de ti, saiba que você vai permanecer inabalável, tá? Vai ter sim aqueles momentos de medo, porque nós somos humanos, mas isso não vai ser forte o bastante para te derrubar, ok? Então, mantenha um relacionamento com Deus e você vai enfrentar tudo que tiver aí pela frente. Então esse foi o vídeo de hoje, gente, foi um esclarecimento aqui. Compartilhe com alguém que talvez esteja enfrentando esse momento. E se você foi acometido com essa paralisia, tenha paciência, faça os exercícios e mantenha a fé em Deus, ok? Nos vemos no próximo vídeo.